Apareci e, como é ao vivo, deixa eu limpar aqui minha câmera. Ao vivo não, né? Mas é real. Apareci. O que acontece, né? No último vídeo que tem aí no canal, eu falei sobre compartilhar com vocês minha trajetória, né? Minha vida, minha rotina. O que eu tô fazendo para melhorar, para me desenvolver mais como pessoa, para melhorar mais na questão do meu trabalho, né? Da minha carreira. E acontece que eu não postei, né, na semana seguinte e nem na outra. Eu acho que essa é a terceira semana após o primeiro vídeo. Não lembro ao certo. Não vou dizer que eu lembro e não vou dizer aqui que eu parei pra olhar a data. Não parei, tá? Tô aqui gravando. Resolvi gravar. E aí, por que eu resolvi gravar? Porque eu tô me sentindo melhor depois dessas outras 2 semanas que se passaram? Não. Eu resolvi gravar porque eu falei que eu ia fazer. Não é a coisa mais fácil do mundo, tá aqui aparecendo, né, para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas me conheçam, talvez outras não. E aí, o que eu fiz? O que deu certo e o que não deu certo? Primeira coisa que deu errado. Eu me comprometer com pouco tempo, né? E aí eu tô falando aqui sobre a questão da gravação do vídeo, que eu tinha falado que ia sair toda semana. Então já estou dizendo que eu não sei se eu vou conseguir colocar todas as semanas. Não é fácil, né, vir falar aqui que você errou e não tô nem pedindo desculpa, tá? Tô falando, como eu falei pra vocês que eu ia falar, que tava funcionando, que não tava funcionando. Então, uma coisa que eu sei que não vai funcionar, eu dizer que eu vou fazer, isso não é só pro vídeo, isso é pra o trabalho, pra minha vida. Eu dizer que eu vou fazer sem eu parar pra analisar se eu tenho tempo de fazer isso. E isso é uma coisa que eu já fiz muito, com muita coisa, com muita gente. Ah, eu faço. E aí eu esqueço. E aí eu não faço porque eu não tive tempo, ou porque tem outras coisas que são prioridades. Ou então eu me dou demais para os outros e deixo de fazer as minhas coisas. Eu digo que vou fazer e eu me empolgo porque é algo que eu gosto de fazer, e aí eu vou fazer aquilo para a pessoa e meu trabalho, meus estudos, minhas coisas ficam em segundo plano. Eu fico em segundo plano. Então, uma das coisas que não funcionou nessas 2 semanas foi isso, né? E eu falar, né, que vou fazer sem parar para analisar se eu tenho tempo hábil para isso, tá? Então, aqui primeiro ponto. O que é que funcionou? Funcionou. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Funcionou lista, criar lista. Um caderninho aqui, ó. Não vou mostrar tudo, mas tem uma lista aqui das atividades do dia. Eu já tinha feito isso antes, em alguns outros momentos. E aí agora eu resolvi retomar. E eu pedi a ajuda de uma pessoa muito importante, muito especial pra mim, inclusive. Não vou falar o nome dela. E aí eu cheguei pra ele e falei, eu preciso da tua ajuda com uma coisa. Tu pode me ajudar? E aí eu expliquei pra ele o que era. O que era? Eu vou todos os dias mandar pra tu, no final da noite, uma lista de coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Nessa lista não estão todas as minhas tarefas, todas as coisas que eu tenho que fazer naquele dia. Estão as mais importantes. Estão as prioritárias, as que são prioridade. O que acontece? A palavra prioridade, ela significa que é a primeira coisa. Então, não deveria ser prioridades, mas prioridade, uma única coisa. Só que a gente tem prioridades, a gente estendeu, né? E aí, às vezes, a gente acaba colocando tudo como prioridade. Lembra, gente, o vídeo não vai ter edição, então vai ter língua enrolada de vez em quando, mas aí saiu. Falei que ia fazer desse jeito e vai ser desse jeito até eu melhorar. Então, eu falei com essa pessoa que eu ia mandar nessa lista com as coisas que eu ia fazer. E aí, o que eu coloquei nessa lista, né? Como eu falei, não são todas as coisas da semana, né, do dia. São as prioridades. E aí, eu listo de 3 a 5. E aí, são 2 listinhas. Se vocês observarem aqui, tem 2, né? Aqui e aqui, ó. A primeira é de trabalho. As coisas que eu preciso fazer do trabalho que são mais importantes. Eu tento sempre colocar em ordem de mais importante para... Todas são importantes, né? Mas, tipo, pode ser até mais urgente. Isso aqui é mais urgente. Ou isso aqui, de fato, se eu não fizer isso aqui, acabou o dia, mesmo que eu faça as outras coisas, mas isso aqui, tipo, eu preciso fazer. Então, eu coloquei, né, de 3 a 5 dessa forma com relação ao trabalho. E também pessoal, de 3 a 5. Pessoal, o que é que eu coloquei? Bater meta de água. Ai, mas tu é nutricionista e tu não bebe água. Eu bebo.
Eu bebo. Mas como o meu trabalho é, né, graças a Deus, trancadinha aqui, eu acho que a luz mudou porque eu olhei pra cima. É aqui, trancadinha, numa sala, não estou no sol, não estou andando. É um trabalho sedentário, porque é sentada, eu sinto pouca sede. E eu esqueço de tomar água, por mais que minha garrafinha esteja do meu lado, que no momento não está. Eu levei ali pra encher e não trouxe. Enfim, eu não tomo muita água. Eu tomo pouca, porque eu não sinto muita sede. A sede, né, falando um pouquinho aqui só a nível de informação, é o primeiro sinal de desidratação. Então, quando eu sinto sede, eu estou desidratando. Sendo que às vezes o corpo acostuma. Mas voltando. Então, a primeira coisa foi bater meta de água. Nutri, tu bebe pouca água. Vander, tu bebe pouca água? Não, eu não bebo pouca. Eu bebo em média 1,7 litro, 1,8 litro. Só que eu quero beber mais, porque eu preciso meu corpo precisa de mais água. Para o meu peso também. E porque é Nordeste, né, gente? É quente aqui, então a gente desidrata sim. Como eu falei, o corpo às vezes acostuma com pouca água. E aí, minha meta é essa, aumentar a quantidade de água. Sem contar que eu estando hidratada, né? Pode melhorar minha concentração, melhorar meu foco, melhorar muitas coisas, né? Que eu não vou pontuar aqui. Então, pessoal, foi isso. Água, treino. E aí, primeiro eu coloquei assim, cardio. Né? Geralmente eu tenho o costume de fazer. Eu já tive o costume de ser mais frequente diariamente, mas não é algo que eu passo um mês sem fazer. Não é. Tipo, eu já passei 2, 3 dias, aí eu vou faço. Né? Eu não consigo ficar muito tempo, porque pra mim, além, né, da minha caminhada fazer bem pro corpo físico, ela faz bem pra minha mente. É um momento que eu me recarrego, né? Eu caminhando só comigo mesmo, com os meus pensamentos, eu gosto disso. Então, eu coloquei como meta, e aí eu coloquei como meta com questão de quilômetros, quilometragem. E agora, recentemente, coloquei musculação e leitura. Essa leitura é de desenvolvimento pessoal. Atualmente, eu estou lendo um livro incrível, inclusive, ele é em PDF, não é impresso. Eu tenho em PDF, que é o livro do David Goggins. Não sei se vocês conhecem. Depois vocês pesquisem sobre ele. Eu posso até falar sobre ele depois, se vocês quiserem. Mas aí eu coloquei como meta, né, isso. E no trabalho vai depender do dia, porque eu tenho a minha agenda do trabalho. Então, dependendo do dia, tem as coisas que são mais prioritárias do que as outras. E isso funcionou. Funcionou, eu consegui manter mais minha constância com relação às coisas relacionadas a mim mesmo, né, ao pessoal, e também no trabalho. Então, a outra coisa que funcionou foi essa. Nutri, teve mais coisa que funcionou? Tem uma outra coisa. Eu ia pegar meu celular, mas tá aqui gravando. No meu celular, eu acredito que no de vocês também tem, que é uma ferramenta que monitora o nosso tempo de tela. Então, eu ativei essa ferramenta. Dá para você colocar tempo de tela para os aplicativos e dá para colocar um tempo específico para ele meio que bloquear tudo, sabe? Você escolhe quais aplicativos vão ficar bloqueados e quais aplicativos vão ficar funcionando. Então eu separei ali e aí isso me ajuda a manter o foco. Tem me ajudado também a manter o foco e a controlar o tempo de tela. Dá para colocar, como eu falei, né, a hora. Tipo, eu quero passar 2 horas no Instagram, 2 horas no Facebook, 2 horas no WhatsApp. Não foi esses números que eu coloquei, né? Mais um exemplo. E aí você faz, mas poxa, tu passa 2 horas no WhatsApp, já passei mais. E não é que eu pegue e fique aqui o tempo todo mexendo, mas o simples fato de estar aberto, ou de, eu tô trabalhando, mas chegou uma mensagem, fui lá olhar. Então, quando a gente vai ver, se vocês olharem no celular de vocês, provavelmente tem. Vocês vão ficar assim, ó. Meu Deus, eu passo esse tempo todinho no telefone. Parte do meu trabalho é no telefone, então eu vou passar um tempo, né, a mais no telefone. Mas era algo que também estava tirando, né, o meu foco e a minha concentração e de fato mexendo principalmente com a concentração, de me concentrar nas coisas, de focar, de voltar, né? Então foi outra coisa que funcionou. São essas duas coisas que funcionaram nessas 2 semanas. O meu amigo, ele tá me ajudando muito, né? A pessoa está me ajudando muito. E aí, sim, como eu tinha falado pra vocês, né? Eu pedi pra ele me cobrar. Tipo, eu vou te mandar a lista e aí tu vai me cobrar. Ele começou a rir. Ele, tipo chefe, eu digo, tipo chefe. Por que que eu fiz isso, né? Eu vou finalizar aqui o contexto. Por que que eu fiz isso? Porque, minha gente, a minha vida toda, ó, parece que tem 110 anos. A minha parte da minha vida, na questão de trabalho, eu trabalhava CLT. Então, eu tinha ordens, eu tinha um período de tempo para trabalhar e eu tinha tarefas específicas para fazer,
que eu tinha que fazer. Só que quando a gente está empreendendo, a gente é o nosso próprio chefe, né? Você é meu próprio chefe. E aí fica mais difícil, porque você se sente na liberdade de fazer na hora que você quer. Mas não é assim que a banda toca, não é assim que meu negócio vai crescer, não é assim que eu vou me desenvolver como profissional e como pessoal, fazer tudo na hora que eu quiser. Então, eu preciso, isso foi pra mim, eu preciso ter uma pessoa me cobrando. Ai, mas tu não te cobra? Eu me cobro. Mas é diferente de você ter uma pessoa para se responsabilizar com você, sabe? De você prestar contas. Não tô dizendo que eu sou a pessoa que não faço nada, mas eu não sei se isso acontece com vocês. Isso acontece comigo. Quando eu tenho alguém para dizer, ó, eu tinha isso aqui para fazer e eu consegui fazer, eu consigo ter um foco maior. E aí eu falei até para ele, eu não vou fazer isso para a vida toda. São algum tempo, é um período para que eu, depois que eu esteja fazendo isso com uma frequência maior, eu vou ter um hábito criado. Então vai ficar mais fácil de eu mesma me cobrar de forma mais, não é profissional, mas que eu consiga dar conta e eu consiga me reportar a mim mesma, sabe? Não ter uma pessoa, não precisar de ter uma pessoa me cobrando e falando. E aí isso me ajudou, porque ele entrou na onda comigo, tu vai ser meu chefe, né? Não é tu que vai me pagar o meu salário, mas tu vai ser meu chefe. E aí ele me cobra, ele pergunta, cadê, já fez? Aí eu mando a foto pra ele, ó, essas tarefas, falta essa e essa. E isso me ajudou bastante. Então, é meio que um parceiro de responsabilização. E é isso. Esses dias o que tem funcionado é isso. O que não funcionou foi eu me comprometer, né, a fazer coisas. E eu não tô falando só daqui do canal, vou encerrar o vídeo, tá? Não tô falando só aqui do canal, mas outras coisas com outras pessoas, de me comprometer sem avaliar minha agenda. Eu tenho tempo realmente para isso? Eu vou conseguir dar conta disso? Eu tenho tempo hábil para fazer isso? E aí isso não funciona, né? Então a lição que eu tiro disso é não só falar, mas analisar. Ó, eu posso dar a resposta depois, e aí eu vou analisar, né? Isso é o que eu vou começar a fazer essa semana. E aí eu vejo se eu consigo gravar, né? Hoje é quarta, o primeiro vídeo eu postei na segunda. Eu quero elencar um dia fixo na semana para postar. Como eu falei, não sei se vai ser todas as semanas, mas que seja um dia fixo, tá? Então, ao longo dessa semana, que tem feriado e tal, mas independente disso, ao longo dessa semana e da próxima, uma semana aí, eu vou colocar isso em prática, né? Dia quando a pessoa, alguém, sei lá, me pedir alguma coisa, eu aprender a... Só aguardo um momentinho, que eu vou ver se eu consigo, eu vou ver como tá minha agenda, eu vou ver como tá meu dia, para que eu não deixe minha vida e minhas coisas de lado em prol dos outros. Tô aqui para servir? Tô aqui para servir, mas primeiro vem eu. Primeiro vem o meu, para depois vir o do outro. É isso? É isso. Então, espero que isso ajude vocês, né, a melhorar, né, a rotina de vocês, enfim. E espero vocês no próximo vídeo. Não sei quando vai ser, mas eu espero vocês e vai ter vídeo. Eu disse que ia fazer, eu vou fazer, né? Que seja a cada 15 dias, mas eu vou fazer, tá bom? É isso. Cheiro.